Boa tarde, bem-vindos ao programa Eclésia nesta terça-feira de Carnaval, hoje num contexto diferente, num cenário diferente, aqui desde o Convento dos Dominicanos em Lisboa, para falarmos com Frei Bento Domingos sobre o humor, o bom humor de Deus, que dá título ao último livro de crónicas publicadas pelo religioso, e também sobre o lugar do humor na vida e na teologia. Boa tarde, Frei Bento, muito obrigado pela disponibilidade. É uma introdução muito formal, não é? Mas repare que agora, no Carnaval, aí as congregações religiosas foram fazer o Carnaval para Fátima. Estão lá todas reunidas, agora durante os dias de Carnaval, a tratar da vida religiosa. Quer dizer, é um contraste um bocado assim importante. Mas porquê? Eu acho que sem humor nem o amor tem sentido. Quer dizer, porquê? Eu não sei bem dizer estas coisas, porque não sou humorista, mas há uma coisa que é, desde criança, o gosto das coisas que faziam rir. Fazer rir. Ora, e o que é que leva as pessoas a rir? Sabe que uma vez li uma coisa que achei engraçada, que o humor era a vitória do riso ou do sorriso sobre a estupidez. É quando as pessoas se dão conta de uma estupidez, e em vez de estarem a ralhar e tudo isso, fazem ver as coisas de outra maneira. As pessoas dizem assim, mas Nosso Senhor Jesus Cristo nunca riu, não sempre com essas coisas. Porque é a coisa mais normal do mundo, quer dizer, rir é a coisa mais normal do mundo, não era preciso estar a registar isso, era que riu e que riu de muita coisa. Agora, a questão, eu isso acho, é que se meteu, sobretudo no século XX, no cristianismo, por causa dos muitos problemas com que o cristianismo se debateu e o catolicismo no século XX, que havia assim uma espécie de quase de pedir licença para rir na igreja. Ora, a gente esquece uma coisa, que na Vigília Pascal, há um livro muito bem feito na Itália, uma tese, que era sobre isto. Risus pascalis. Tinha de escolher um padre que fizesse rir as pessoas. Então Jesus Cristo tinha ressuscitado de tudo aquilo e agora iam estar ali a continuar a Sexta-feira Santa? Não, quer dizer, não dá. Mas muitas vezes, no século XX, houve um catolicismo que parecia mesmo de Sexta-feira Santa, contínua. Ora, eu creio que a gente esquece uma coisa. É que, por exemplo, o São Filipe Neri. Eu recordo-me do Filipe Neri porque sempre me recordei dele e aqui há uns meses a Maria Rueff foi a Roma e trouxe-me um quadro do São Filipe Neri, porque ele era do mesmo tempo do São Inácio de Loyola, que era todo sério e todo programado, e ele era um anarca, completo, quer dizer, e viveu sempre com crianças, adolescentes, quiseram-no fazer cardeal, ele vestiu-se de cardeal, foi uma festança para os miúdos, porque riram-se dele, porque ele também se riu com eles. É esta capacidade de rir, a gente precisa dizer, rir porquê? Porque é a única capacidade humana. Os animais não riem, quer dizer, os seres humanos é que riem. E a gente supõe, por exemplo, Alçada Batista até escreveu o riso de Deus, mas ele supunha que tanta estupidez também no mundo, que devia dar vontade para rir, caramba, perderam a noção da criação contínua, de fazer a alegria do mundo. Porque há uma maneira de fazer humor que é um bocado chacota. Isso não tem nada a ver com humor. Isso é falta de humor. Quer dizer, andar a humilhar outro com histórias, isso é uma falta de humor enorme. Quer dizer, o Papa Francisco está sempre a falar agora
eu já ouvi 2 ou 3 vezes do humorismo, que deve ser em português não falamos assim, mas os brasileiros traduziram essa coisa italiana assim, o humorismo. Mas, diz ele, sem o sentido do humor é impossível viver. Repare, isto há uma coisa que é estranha, mas é engraçada. O João XXIII teve, assim, sobre o Vaticano II, era um concílio, era de novo nos tempos modernos, é que havia um novo concílio, e ele diz, então como é que lhe veio essa ideia? Diz, ele estava a fazer a barba e diz, olha, que está há muitos problemas na igreja, e se eu fizesse um concílio? E depois perguntar, mas para quê? Ora, para diminuir a tristeza na igreja, estava tudo tão triste e tal. Ora, ele chega ao Vaticano e a primeira coisa que lhe pergunta é, quanta gente trabalha aqui no Vaticano? Diz ele, mais ou menos metade. A questão dele era contínua, um sentido grande. Porquê? Porque o humor verdadeiro, não aquilo que é para humilhar o outro, mas o humor verdadeiro é uma espécie de amor, é uma espécie de querer a alegria das pessoas e surpreendê-las nos... Não é levá-las menos a sério, não é? O humor não faz que se leve as pessoas menos a sério. Não, é o contrário, quer dizer, o problema, por exemplo, quando ele teve o João XXIII de ir a Paris para resolver um problema lá que havia no tempo do De Gaulle, porque os bispos tinham colaborado na guerra, no governo de Vichy, todas as coisas, e que estava muito complicado, e mandaram-no para lá. E a primeira coisa que ele se encontra numa reunião de núncios e com um grande político francês que também era muito gordo. Tenho a certeza que nos vamos a entender. Os gordos entendem-se sempre. Quer dizer, e aquilo começou, e foi aquilo que depois escreveram os Fioretti do Papa João. Há muita gente que diz, não, com Deus, muitas graças, mas poucas graças. Muitas graças a Deus, mas poucas graças com Deus. Como se Deus não fosse precisamente a fonte do ser humano, como ser capaz de alegria, de riso, de fazer. Agora, também quando o humor é assim, só de anedotas, também não dá. Porquê? Porque não expande as pessoas. Porque o humor é para fazer expandir a alegria, criar um clima novo. Essa ideia de alegria também ajuda a compreender até, do ponto de vista da proposta cristã, qual é a figura de Deus que é proposta. É uma alegria infinita. É isso. E repare, quer dizer, as pessoas dizem, mas isto é um assunto muito sério. Um que disser isto é um assunto muito sério, já está a fazer humor. As coisas todas são muito sérias. É claro que não tem piada, porque, repare, eu digo isto. Eu acho que, por exemplo, os padres, nas missas, eu às vezes até me dá riso. Às vezes que vou a missas e assim, até pontificais, com aquelas coisas todas na cabeça e tudo isso, e dá-me uma vontade enorme de rir. Porquê? Porque, repare, lê-se um texto fantástico da Bíblia ou do Evangelho e tudo isso, e depois o padre começa de novo a contar mal aquilo que foi, muitas vezes até bem lido, outras vezes também mal lido, mas não conta uma história. Ora, o cristianismo... As expressões que nós temos do cristianismo são narrativas, são histórias, contar histórias. Uma homilia em que não contam uma história, que não façam rir as pessoas, eu acho que não é uma homilia séria. Porquê? Porque aquilo que as pessoas foram ali foi para recuperar a semana e transformá-la de uma forma pascal. Transformar a semana, dizer assim, puxa, que isto correu bem, correu mal, tudo isso, mas agora nós estamos aqui para reconhecer que há um novo começo, E então contar histórias. Eu tive padres que contavam histórias de meter tudo no inferno, quer dizer, mas também havia sítios em que o padre que ia pregar perguntava ao pároco que é que eu faça rir ou faça chorar as pessoas. Portanto, há esta ambivalência,
Eu creio que era muito importante recuperar um sentido de humor. As pessoas sabem que depois a falta de humor produz fundamentalismo, produz aquilo que tem de ser à letra, tem de se interpretar, isto aqui está escrito, isto aqui é a vontade de Deus, isto aqui, assim essas tretas todas começam assim a fazer a vida impossível. Ora, o que é o Evangelho? Trazer alegria à vida. Está a perceber? Sim, sim. E há uma espécie, eu diria assim, de tendência a dizer à letra. Sabe o que São Tomás dizia quando diziam à letra? Oh, meu Deus, que se lembrem que Nosso Senhor mesmo disse que a letra mata. O Espírito é que justifica, é que dá a graça à vida. Não é. As pessoas querem dizer, mas isto está mandado. Mandado, proibido. Mandado, proibido. Por amor de Deus, a gente tem de ter licença para viver, não é? Quer dizer, e isto é o que me parece um bocado, e sabe, havia uma revista espanhola, ela ainda existe, mas foi durante o tempo do concílio que tinha um humorista, o Cortés, e esse Cortés escrevia todo, tinha uma banda desenhada sempre de humor, depois até publicaram vários livros dele com essas extraídas, em que ele estava sempre a encontrar o lado cómico, o lado de humor de tudo isso. Era um clima. E depois tiraram-no da revista. Achavam que ele estava assim a baixar a seriedade da revista. Que é ridículo. É uma questão que eu gostaria de colocar que tem a ver com isto. Muitas vezes a ideia do humor está ligada, e já falámos disso, ao escarnecer, ao fazer pouco, mas até na produção teológica ou na reflexão, não vamos ser tão elevados ou tão académicos, mas na reflexão sobre a vida espiritual, sobre a proposta cristã, o humor pode ajudar a não acharmos que temos a última resposta, por exemplo. Ou que Ora, aí está. Aí está. O problema é que nós temos tudo em aberto. Está tudo em aberto. E as pessoas dizem assim, por exemplo, a teologia, por exemplo, é a inteligência da fé. Mas se é inteligente, então não pode ser uma caixa de perguntas e respostas. É abrir um horizonte novo. As coisas podem ser de outra maneira. Há novas hipóteses. E depois tem uma coisa muito bonita, que nós temos na nossa fé cristã, mas também eu vi nos sufis no mundo muçulmano, eles, coitados, também se foram sempre mal vistos, mas as pessoas que sabem que Deus não pode ser metido na caixa de uma definição. Deus metido num conceito é uma matança de Deus, quer dizer, dá cabo mesmo da própria noção de Deus. O Deus é a expansão da vida, a expansão da alegria. Ora, nós andamos a dizer, mas isto está certo ou está errado? Isto é verdade ou é mentira? Oh, meu Deus, como se a gente tivesse de andar sempre com essa balança. Não, nós andamos a procurar viver. E aquilo que a gente encontra na fé é uma nova razão de viver, é uma nova razão de alegria. Por isso a gente chama Evangelho. Sabe que eu na missa pergunto sempre, porque tomaram-me conta da missa os miúdos, não estão vestidos de padre lá com as albas, nada, vão para o altar, alguns até muito novinhos, alguns chegam, ainda têm 5 anos, 6 anos, eu também fui batizado, a minha mãe diz que eu fui batizado, tenho direito a estar aqui, claro. E então eu pergunto-lhes sempre, quando a gente diz Evangelho, Nosso Senhor, digo, o que é que significa Evangelho? Eles às vezes agora, por causa de uma história que uma vez contei, eles agora repetem muitas vezes, eu agora já evito a pergunta, mas ele dizia, é uma notícia de alegria, é contra o telejornal, que é sempre coisas que estão a aborrecer a gente. Ora, o problema, más notícias, aqui é as boas notícias. Mas é verdade, a gente chega a uma celebração para ter boas notícias mesmo das coisas mais horrorosas. Mas o que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso fazer para mudar?
Isso é que é o verdadeiro humor. O verdadeiro humor é a transformação das situações. E quando não pode ser de forma física e tudo isso, pelo menos seja a transformação da imaginação, a transformação do rosto das pessoas, a transformação da alegria que dão umas às outras. Não, aqui tem de... E as pessoas até pensam sempre a mística de olhos fechados, ali concentrados, a ver se captam Deus. Oh meu Deus, Deus é que nos tem. E por isso eu gosto da mística de olhos abertos. Porque a mística é aquele que não pode parar, aquilo que está sempre em andamento. Isso é que é a Igreja. Agora, as pessoas dizem assim, repara, agora é uma moda. A moda agora retomou uma coisa que estava proibida na antiga Igreja, que era ao domingo ajoelhar. Dizia, o domingo é o dia da ressurreição, é de joelhos. Mas agora, eu não tenho nada contra isso. Até se fizerem o pino na igreja, não me importa nada, quer dizer. Mas chegam, ajoelham-se e concentram-se na consagração, quando é a transformação para nós, do pão e do vinho, na alimentação da alegria. Mas não, tem de ser logo, é como se fosse um susto. Às vezes estou a dar a comunhão e uma pessoa ajoelha-se e eu não estou contra, cada um faz como é entender, mas temos de ter uma espécie de tristeza sempre inserida para ser espiritual. Está a perceber? Isso é que não tem espírito nenhum, quer dizer, aliás, a gente antigamente dizia, quando o vinho estava assim, ficava fraco, dizia, perdeu o espírito, não é? Quer dizer, a gente não pode perder o espírito de Deus na vida. Há um fenómeno que vamos ver nos últimos tempos, que, enfim, de preocupação, de diálogo com a sociedade, em que se passou, acho eu, de um rir sobretudo na relação da Igreja ou de alguns setores da Igreja com o mundo do humor, para um rir ou pelo menos para um conversar com essas pessoas. Ou seja, este também é um campo em que nos podemos aproximar de quem pensa diferente de nós. Olha uma coisa, porque é que na Igreja também não podemos dar emprego aos humoristas? Há gente do humor, quer dizer, aquela gente que percebe os contrastes da fé e das coisas todas. Porque nós, como é que é de dizer, ainda... É verdade, nós estamos a caminho, a vida tem meu Deus, tantas tropeções, mas, por exemplo, quando A Vida é Bela, aquele célebre filme, aquilo que fazia aquele pai era estar sempre a inventar coisas para que o filho pudesse viver um bocado de alegria no meio do horror. Agora as pessoas dizem, horror, ainda mais horror. Não. O próprio Roberto Benigni teve um programa televisivo sobre os 10 Mandamentos em que tem muita teologia e tem muita reflexão, mas a forma como fazia rir determinados temas funcionou melhor do que se calhar... Claro. Porquê? Porque alarga o universo, destapa o universo. Ora, a religião o que é? É destapar o teto. Quer dizer, nós podermos respirar a vida, podemos respirar a alegria. Eu portanto... Não é agora transformar tudo em só humor. É um lado da vida, não é a vida toda, é um aspecto. Mas sem ele o resto não tem sal, o resto não tem graça. Quer dizer, não é dizer agora se deve passar isso, mas repare, as crianças, eu recordo-me quando fui à missa, era sempre a dizermos, cuidado que se morres em pecado mortal, vais para o inferno, não sei o que mais. E uma vez, em Fátima, estavam a dar aulas de teologia, era um curso de verão de 3 semanas, durante 3 anos, depois faziam exames, e havia muitas religiosas, que era para religiosas que se dedicavam ao ensino. E uma vez, eu disse assim, a brincar, que era o meu colega que morreu em 2014 no Peru, que era um maior especialista, mas tinha um grande humor e um maior especialista da cultura inca e tudo isso. Mas uma vez disse, isto de me pôr em medo com o inferno, está bem, mas deve estar às moscas. Brincou assim. E eu estava a dar uma aula e saiu-me essa.
E então houve uma religiosa a gritar, não pode ser, porque foi mostrado ali à beira da capelinha o inferno. E, oh, senhor, isto é uma linguagem simbólica, que a vida é séria, que as coisas também podem acabar mal. Nós fazemos muitas coisas que é um inferno que fazemos uns aos outros. Aliás, à altura em que revelaram isso, o mundo estava num inferno completo, 2 guerras mundiais a seguir uma à outra, e agora estamos de novo em problemas. E ela, não, senhor, está ali. Digo, olha, senhor, então vamos fazer um contrato. Aqui todas as pessoas que vieram hoje certamente não trouxeram dinheiro, mas vão para as suas comunidades e reúnam dinheiro que vão fazer uma escavação ali, a ver se o encontramos. As pessoas deram então a rir e pronto, e compreenderam que uma coisa é a linguagem simbólica, quer seja do susto, quer seja da alegria. A linguagem da religião é sempre linguagem simbólica. São sempre um encadeado de metáforas, de fazer viajar a nossa imaginação, de fazer viajar a nossa concepção da vida. Não é para nos tapar, não é para nos cercear. Toda a linguagem simbólica é uma linguagem de viagem. E pode ter uma dimensão, necessariamente, mesmo como te falámos ainda há pouco, mesmo nas questões mais sérias, de mostrar um lado menos duro, menos formal, de certa forma abrir porta também à esperança. Sim, porquê? Porque a vida é feita de contrastes. Sem humor é a morte. Quer dizer, porque todos nós gostamos de encontrar pessoas. Olha, eu conto-lhe... No caso vou ter de pedir que essa história fica para outra Tá ocasião, bom, porque chegamos ao nosso tempo. Despeço-me de hoje de si desse lado. A Eclésia volta à sua companhia logo à noite, já na Antena 1 da Rádio Pública às 22h45, e amanhã, como de costume, aqui na RTP2. Um bom Carnaval para quem ainda o estiver a festejar, e amanhã voltamos à sua companhia. Muito obrigado.